Paz do Senhor! Fala, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui no seu, no meu, no nosso podcast. E hoje, uma edição mega especial em comemoração ao Dia da Mulher. Você, mulher abençoada, obrigado por estar conosco. E já envia aí para um monte de amiga, para um monte de irmã, porque hoje eu estou com uma convidada top das galáxias, como diz a nossa pastora. Ela, Fabiola Fialho, ela que é uma mulher de Deus, esposa, mãe e escritora, advogada, mas a essência que ela carrega é o que faz total diferença. E eu gostaria de louvar a Deus e agradecer pela sua presença. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, que Deus nos use como canal para essas mulheres de Deus. E fala um pouquinho, para quem ainda não ouviu o tom suave da voz dela, se apresente, lindona. Que alegria estar aqui. Espero que vocês todos estejam muito bem. Eu tinha uma grande vontade de participar aqui, desde que vocês fizeram o convite pela primeira vez. E Deus providenciou, encaixou certinho, né? Deus é lindo. Então, nós estamos aí nessa caminhada, fazendo um trabalho de conscientização das mulheres cristãs. Eu sei que o nosso papel é de extrema importância. Deus nos fez de uma forma muito maravilhosa, diferenciada, e nós não podemos nos perder disso, né, Celina? Então, eu acredito que hoje Deus vai derramar no nosso coração aqui muita coisa Amém. Boa para edificar a vida de todas as mulheres, de todos que estarão aí ouvindo, assistindo esse podcast. Amém! E, gente, para vocês conhecerem melhor quem estará falando conosco, eu sei que muitas, né, irmãs, em especial aqui de Caldas Novas, conhece, porque ela esteve aqui o ano passado, conhece um pouquinho da história, às vezes adquiriu esse livro, que é riquíssimo, muito abençoado. Mas eu queria que você, minha amiga, se apresentasse, para que o pessoal possa entender também, porque eu falo como que o chamado do Senhor une ao longo da nossa história. E a sua apresentação, né, já é o relato disso. Então, fale um pouquinho para o pessoal quem é Fabiola Fialho. Olha, eu posso dizer que, primeiramente, o que forma a minha identidade, melhor dizendo, é ser cristã. É ser uma mulher que serve a Cristo, serva do Senhor Jesus Cristo. Mas eu sou esposa, eu sou mãe de uma princesa linda que o Senhor me deu, a Esther, que está com 9 anos. Tá ali no... E está aqui conosco, gente. Tá. Hoje nós temos uma participante especial. E eu tive a oportunidade, Deus me deu o presente, mesmo vindo de uma família muito humilde em questões financeiras, de estudar. Eu me formei em Direito e fui aprovada no exame da OAB, fui aprovada no mesmo ano num concurso público. Eu nunca exerci a advocacia privada, justamente por causa do impedimento em razão do cargo público, mas sempre também atuando na igreja, até que chegou um determinado momento que Deus disse: Fabiola, tá na hora, deixa as redes e vem, porque chegou a hora. Então foi quando eu entendi que Deus realmente tinha um chamado para minha vida, especialmente na palavra, e eu dei uma pausa na minha vida profissional, me voltei para o lar, porque eu era uma esposa ausente em razão da grande demanda do trabalho, da faculdade, do período que eu passei estudando para concurso. E aí veio a Estherzinha e eu senti essa necessidade de me voltar para o meu lar, né? Então, assim, Celina, eu posso dizer que eu tive a oportunidade de chegar a um lugar onde muitas mulheres almejam na questão profissional, mas depois de fazer o caminho inverso. Sabe? De você chegar naquele lugar que muitas almejam, de você ter independência financeira, de você ser chamada de doutora, respeitada, de sair de casa muito bem arrumada, de estar num ambiente legal de trabalho. E eu cheguei nesse lugar. Nesse patamar. Nesse patamar profissional. Só que eu entendi
que Deus estava me chamando para viver algo que, aos olhos da nossa sociedade, pode parecer um retrocesso, mas eu tenho percebido o quanto Deus tem me moldado, me lapidado dentro do meu lar. Me dedicando ao meu marido, me dedicando à minha filha, me dedicando mais à palavra. E não é que eu esteja num momento de inutilidade intelectual, porque muita gente acha que quando você é dona de casa em tempo integral, é mãe em tempo integral, você está se limitando intelectualmente, você está se tolindo profissionalmente, mas não, eu vejo o quanto Deus tem derramado sobre a minha vida, e aí foi quando surgiu o livro, porque Deus começou a ministrar no meu coração que eu precisava escrever e compartilhar com outras mulheres essas experiências e também a palavra de Deus, os desafios que a mulher moderna enfrenta, e aí nasceu a Fabiola Escritora. Então, a gente acha que vai abrir mão e vai perder, mas o Senhor nunca nos chama para perder. O Senhor sempre nos chama para avançar e para vencer. Então, hoje, Deus acrescentou no meu currículo o título de escritora. E tem outro livro vindo aí, daqui uns dias. Daqui uns dias ele sai do forninho. Mas é isso. Então, essa é a Fabiola, uma mulher em construção. Eu sempre carrego isso comigo. Tanto que no meu WhatsApp, quem tem meu número vai ver lá, uma serva em construção. Eu sou uma mulher ainda em construção. Eu ainda tenho muito a aprender, mas o Senhor tem realmente trabalhado e edificado essa Fabiola. E o que me encanta, gente, ver a Fabiola falar isso é exatamente no mundo de hoje, né, Fabiola? Sim. O tanto que isso, vamos dizer, a atitude que hoje você tomou e que você, hoje não, né, nessa construção, como você disse, da Fabiola que o Senhor deseja que seja, Sim. porque todas nós, gente, nunca chega no patamar que fala tá tudo certo, né? Não tá. Nós sempre estamos num processo nas mãos do Senhor, num crescimento nas mãos do Senhor, só que me encanta porque o Senhor te deu uma autoridade e você respeitou o que o Senhor requereu de você. Sim. E aí, por isso que esse livro é a bênção que ele é. Gente, agora eu já vou começar a fazer um merchan aqui, mas é porque, deixa eu te falar. Segunda Serpente, a gente até tava falando um pouco aqui sobre essa capa que me encanta. Eu sei que tem uns que acham meio assustadora. Meio assustadora. Mas, assim, eu acho que o que é de Deus, a gente não pode brincar, porque o inimigo não brinca de atacar essa capa aqui. Ela tem um lilás suave. E hoje nós viemos na paleta, combinando, porque Jesus pôs pra combinar, gente. Combinando sem combinar. Sem combinar. Jesus faz umas coisas lindas, assim. E esse livro, nós vamos falar um pouco, na verdade, ele revela o chamado ao qual o Senhor confiou a ela e como é necessário. Como é necessário para esse tempo. Então, por isso que eu te peço, envia para toda amiga, mulher, irmã. Esse podcast vai ficar gravado, então dá para você assistir depois. É precioso o que a Fabiola vai compartilhar. E eu pedi, é claro, eu li um pouquinho, né, sobre ela, mas eu pedi para ela relatar, porque eu falando é uma coisa. Agora, uma mulher que decidiu viver o chamado do Senhor, e esse viver o chamado do Senhor requereu dela abrir mão de coisas que às vezes você que está ouvindo aí, como ela disse, acha que fosse o ápice. E nem sempre o ápice, na visão do mundo, Sim. é o que o Senhor deseja para nós. Na verdade, quase sempre é ao contrário, né? Porque essa imagem que o mundo deseja para a mulher, às vezes traz uma carga e uma sobrecarga que os nossos lombos, a nossa estrutura física e emocional não suporta, não é verdade? E eu acredito que você encontra muitas mulheres que ficam até um pouco abismadas com esse abrir mão que você teve, não é?
Sim, muitas mulheres, homens, e eu não falo de pessoas ímpias. Eu falo de pessoas que são cristãs, que estão na igreja, acham um absurdo, acham que não precisa de nada disso. Mas assim, Celina, não é que nós não estamos aqui para dizer que todas as mulheres vão viver exatamente isso, que elas precisam sair do mercado de trabalho, voltar para casa. Eu acredito muito que Deus tem um chamado específico para cada pessoa. Só que tem algo em comum, algo que é para todas as mulheres. Ontem, por exemplo, no evento que nós tivemos com as jovens e adolescentes, alguma delas fez uma pergunta se era pecado, se a mulher cristã não podia sair para trabalhar e como que fazia para conciliar todas as coisas. Eu penso que o que Deus quer de nós é justamente o equilíbrio, porque quando eu vou para o mercado de trabalho, eu tenho uma jornada de trabalho que me impede de cumprir a minha missão, como que eu posso dizer, a minha primeira missão, que é edificar o meu lar, aí eu entro em transgressão contra Deus. Não é que Deus não quer que a Celina seja uma mulher bem-sucedida, que tenha uma carreira profissional, mas para Deus é muito mais importante que a Celina forme o caráter dos filhos, que edifique o lar, do que ela esteja lá ganhando um alto salário, performando no mundo corporativo. Porque almas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua casa. Imagine como será triste uma mãe chegar no céu e não encontrar os seus filhos. Não encontrar os seus filhos lá. Porque nós teremos consciência e para reconhecer as pessoas no céu, as pessoas que nós convivemos aqui na terra. E aí imagine uma mãe chegar no céu e não encontrar os seus filhos. E quando Deus nos entrega filhos, não é só a questão do cuidado de você dar comida, de você vestir, não. A coisa mais importante é a alma, porque as almas são eternas. Um dia a carreira pública passa, a casa, a mansão que você lutou para construir, ela vai ser derribada, não ficará pedra sobre pedra, mas algo dura eternamente. E são as almas dos nossos filhos. Então é por isso que Deus quer que nós priorizemos muito mais aquilo que é mais valioso para Ele do que aquilo que é valioso para o mundo, né? Nessa esfera terrena que é passageiro. Com certeza. E assim, né, gente, a importância disso, né, do manter, né, do prosseguir, do inculcar, Sim. como a palavra de Deus nos chama a fazer com os nossos filhos. Então, esta mãe estando presente é igual a Fabiola no início ressaltou. Não quer dizer que são todas. Nós entendemos e concordamos com isso. E eu entendo que Deus coloca mulheres médicas, juízas Sim. e tudo, mas nós estamos falando agora, né, nesse podcast, essa ênfase é porque foi o que ela viveu. Ela teve uma ascensão profissional tão desejada Sim. entre tantas mulheres e ela entendeu que esse processo tinha que parar ali porque o Senhor trouxe esse entendimento. Você viu essa necessidade. E hoje, eu imagino assim, né? Nessa fase sua de decisão, não deve ter sido fácil. Não. Porque eu brinco, né, com algumas pessoas. Muitas das vezes, o eu com mim fica numa briga. Na luta, né? É uma agressão ao português, mas para você entender, nós mesmos temos uma luta interna. E isso eu falo porque nós não, a maioria, né, devido a fatores que às vezes nossas mães, nossas avós sofreram, Uhum. elas muitas das vezes não nos criaram para ser a mulher a qual a Bíblia, o Senhor nos chama a ser. Né? Mas quando o Senhor nos traz esse entendimento, nós temos que evoluir, nós temos que crescer, nós temos que fazer o que o Senhor deseja que façamos, né? Sim. E Celina, você falando isso,
para que o pessoal entenda. Eu vim de uma família disfuncional. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 5 anos de idade. Então, a minha mãe, ela precisou de muita garra para criar o meu irmão, né? E eu. Nós éramos crianças. Eu tinha 5, meu irmão tinha 8. E a minha mãe não tinha estudo. Então, a minha mãe se viu numa situação bem complicada. Criar 2 filhos sozinha. Meu pai sempre ajudou financeiramente, mas assim, a ajuda era muito pouca. A gente sabe, se nós formos olhar quanto que a justiça impõe, né, para uma pessoa que não tem uma renda alta. Então, assim, o valor para você que é pago de pensão alimentícia não arca com todas as despesas de uma criança. Então, naquela época não era diferente. Então, era muito pouco a contribuição que o meu pai enviava e era insuficiente. Então, eu cresci vivendo num ambiente de escassez, de muitas vontades. Deus nunca deixou a gente passar fome, mas assim, eu passei muitas vontades. Então, eu cresci com aquela vontade dentro de mim de não repetir os passos da minha mãe, no sentido de minha mãe não estudou, eu preciso estudar. Minha mãe não tinha profissão, eu preciso ter uma profissão. Porque eu não quero me ver nessa situação. Porque na minha cabeça era o seguinte, eu posso me casar, eu posso passar por um divórcio da mesma forma que a minha mãe, mas eu não quero me encontrar na situação da minha mãe. Então, eu cresci com isso. Preciso estudar, preciso ter independência financeira. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, eu já trabalhava. Meu primeiro emprego foi cuidar de 3 crianças de um casal de pastores da igreja. Eu levava essas crianças para a escola, buscava da escola e ajudava um pouco lá na casa a pastora com seus afazeres. E esse foi meu primeiro trabalho. Depois eu fui trabalhar de vendedora numa loja de calçados. E assim por diante. Depois, já no ensino médio, eu fui trabalhar no escritório de advocacia, que foi quando eu me apaixonei pelo direito. Só que eu sempre tive dependência financeira. E quando eu ouvi e entendi o chamado de Deus, de que eu precisava voltar para dentro de casa, eu me vi na dependência financeira. E uma das coisas que eu ouvi de colegas de trabalho quando souberam que eu ia me afastar foi: você vai abrir mão para depender de homem? Só que eu já estava com outro entendimento, né, que Deus já havia me dado. E aí eu disse: mas esse homem não é qualquer homem, é o meu marido. E à luz da Bíblia, o marido, ele tem o dever de prover, né, na vida da esposa, dos filhos, da família. Ele é o provedor. Então, quando você fala sobre essa questão mesmo quando você encontra um homem que entende esse dever, nós entendemos, gente, que aqui esse podcast está alcançando diversas famílias que às vezes são disfuncionais. Uhum. E muitas das vezes, como foi o seu caso, Sim. né? Essa questão disfuncional causa essa dor. Só que aí a gente entender isso, né? Muitas das vezes os colegas do seu trabalho não tinham esse entendimento, não né? tinham. E assim, a gente não pode julgá-los por causa disso. Porque Deus vai trabalhando na vida de cada um e cada um vai tendo um entendimento no seu tempo. Só que o que eu vejo é justamente isso. A minha vontade de alcançar era porque internamente, no meu inconsciente, gritava algo no sentido de que eu seria abandonada novamente. Eu fui abandonada na infância pelo meu pai e eu seria abandonada na vida adulta pelo meu marido. Então, o que me dava força para correr atrás era, na verdade, um medo de ser rejeitada de novo, que é o que acontece. Por que muitas mulheres não confiam? Elas não se permitem ser cuidadas. Elas são sempre armadas e elas querem falar: esse é o meu dinheiro, essa é a minha profissão. E elas se engrandecem com isso. Claro, é uma conquista e realmente é algo positivo. Mas qual é a real motivação por trás disso? Será que não é só o medo de ser rejeitada e de se ver numa situação que você não tem como
recorrer a ninguém, igual a minha mãe, né, que ficou numa situação bem complicada. Mas eu penso que Deus, ele vai trabalhando na nossa vida e a gente vai entendendo que nós podemos sim ter uma renda, mas não é para chegar e falar assim, esse é o meu dinheiro, eu que mando, eu que controlo. Porque você sabe, né, Celina, que quem paga as contas é que manda, né? Você sabe disso? Você sabe que quem financia é que tem o controle, o poder e a autoridade? Você sabe que é assim? E eu louvo a Deus que aqui eu tenho um sacerdote também, Amém. um homem de Deus. O meu esposo, ele, né, Deus o chamou nessa área de homens também. E eu vejo, e o duro é assim, a gente ministra junto para casais também, e eu vejo o tanto que isso tem sido uma dor latente Sim. em muitas mulheres, em muitos casais, sabe? Esses dias não, já tem um tempinho, eu tava aconselhando uma esposa e assim, o quanto dói isso nela. Você falando aí, me lembrei dela porque o pai desfazia dela o tempo inteiro. E aí ela, como cristã, ela encontrou e ela vê a necessidade dela no lar, né? Hoje os filhos já são maiores, mas eles são atuantes e tudo. E no momento ela não está trabalhando. Só que infelizmente ela entendeu e o marido não. Uhum. E o marido que se diz, né, o homem de Deus, ainda permite, né, que o inimigo use os lábios dele para ferir essa mulher. Ela que foi ferida pelo pai, está sendo ferida porque o pai ainda joga isso, né, que ela depende do marido. Não, gente, isso é um mandamento, né? E o que me encanta mais é que a mesma palavra de Deus que chama esse homem para ser o provedor, ela encoraja e ela chama esse homem a cuidar, né? Cada um da sua esposa, conforme Cristo cuidou da igreja. Sim. Se entregar conforme Cristo se entregou pela igreja. E aí é o que eu sempre gosto de reforçar. Qual é o problema de nós descansarmos, confiarmos e entregarmos a um homem que, no mínimo, tem que morrer por nós? Né? Porque a palavra diz que o marido, ele precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja. E o amor de Cristo é sacrificial. Ele se entregou, ele deu a sua vida por amor à igreja. E esse é o referencial que a Bíblia traz para o homem, de um amor sacrificial. Mas, por outro lado, a Bíblia fala que as mulheres, elas precisam honrar os maridos, ser submissas aos seus maridos. E é interessante que a Bíblia, em momento nenhum, fala que a mulher precisa amar o marido, mas fala que o marido precisa amar a mulher. E existe uma lógica que explica isso. O homem, ele não precisa só de declarações de amor. Para ele é muito mais importante a honra que a mulher dá, o respeito que a mulher e os filhos dão, do que simplesmente manifestações, declarações de amor. Para ele a honra importa muito mais. Só que a mulher, ela carece muito mais de amor. Ela precisa se sentir amada. E aí o que acontece? A mulher, quando ela se sente amada, ela facilmente, naturalmente, ela consegue honrar o marido. Ela se submete sem nenhuma dificuldade. Quando ela se sente amada, acolhida, protegida, quando ela olha para o marido e fala, ele é provedor porque ele me ama. Porque isso também é amar. O homem, quando ele está provendo na vida da mulher, ele está manifestando seu amor por essa mulher. Porque lá no início você disse, tem mulheres que estão sobrecarregadas. E a sobrecarga adoece a mulher. Emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Então, quando esse homem ele entende que essa mulher precisa ser amada, ele também protege e ele alivia a carga dessa mulher. Quando ela se vê amada, ela honra. E aí o ciclo se fecha de uma forma completa, saudável. Só que quando a mulher não se sente amada,
ela se sente descuidada, desprotegida, ela tem dificuldade de honrar. Porque o encantamento, no bom sentido, ele se perde. Ela não consegue olhar para o marido com admiração. Ela não consegue enxergar nele aquilo que ela precisa. Então aí o amor vai esfriando, né? O relacionamento vai ficando fragilizado. Então aí é um problema. Se a mulher não se submete também ao homem, se o homem se sente desrespeitado, ele não consegue também manifestar amor por ela, demonstrar amor por ela. E aí é onde mora o problema. Porque aí a mulher não consegue honrar, o homem se sente ofendido porque a esposa não está honrando como ele gostaria e como ela deveria, e aí ele também não consegue demonstrar amor por essa mulher. E aí quebra a aliança. Quebra a aliança. E aí dá a brecha a qual o inimigo começa a adentrar. E você falando da questão de honra, Fabíola, eu lembrei de algo que nós vivenciamos aqui em casa e foi algo assim que eu não tinha noção. Porque eu tinha, né? Eu busco o entendimento, eu sempre peço ao Senhor. Cada momento da nossa vida, porque a gente passa por altos e baixos, Sim, dificuldades e tudo. Eu quero honrar o Senhor acima de todas as coisas. E um determinado tempo na nossa vida, por uma questão de onde meu esposo trabalhava, ele ficou períodos sem receber. E aí, naquele momento, o Senhor, né, me abençoou. Eu estava trabalhando em um lugar que eu ganhava bem. E eu só estou relatando isso porque eu não tinha noção de o quanto isso foi importante e o quanto meu esposo se sentiu honrado. Nós estávamos ministrando um encontro de casais. E aí, nós entramos nesse assunto de finanças. E meu esposo não estava combinado dele falar aquilo, nada, que o Senhor nos instrui, e dentro daquilo o Senhor, né, o Espírito Santo flui. E aí ele deu esse testemunho. Ele falou para muitas mulheres que em algum momento Deus, né, honraria ou estaria honrando várias ali, mas não para desaforar o marido, vamos dizer assim. E aí ele relatou isso, que ele se sentiu honrado. Nesse período, ninguém nunca soube como vamos dizer, a nossa casa estava prosseguindo. Porque ninguém de fora precisava saber. Exatamente. Nós dois sabíamos como era. Nós dois sabíamos o andar da carruagem. E assim, eu vi no momento que ele não tinha. Então, o Senhor estava provendo para o nosso lar. Sim. Então, estava tudo em paz. E eu fiz aquilo com muita gratidão a Deus. Vamos dizer, sustentei o lar naquele período. Sim, eu entendo que o Senhor proveu para que através de você. Exatamente. Pudesse fazer. E aí, me preocupou muito, sabe? O tanto que, em certas situações, o próprio falar da mulher agride ao esposo. O próprio desfazer do marido agride a esposa, né? Igual esse caso que eu te relatei, o marido, tipo, pra que você quer isso? Pra que você quer esse dinheiro? Sabe? É tão desnecessário, é claro, assim, que às vezes eles, né, podem estar ouvindo, eu não quero dar detalhes, mas assim, para não expor ninguém, é meu dever fazer isso, mas assim, gente, cuidado como você trata o seu cônjuge. Homem, eu entendo, e assim, eu vi o quanto eu honrei o Cheirinho nesse período, porque para mim era normal, era o meu dever, mas ele se sentiu honrado, porque eu fiz de forma aquilo ser suave, porque para ele tinha um peso grande demais. Sim. Entendeu? A essência dele de provedor estava sendo ferida. E aí eu não notei isso, mas eu fiz com que esse período
fosse mais suave, mais sutil, sabe? E aí eu me alegro porque as coisas foram mudando e tudo, e hoje ele tem essa tranquilidade, essa paz. Uhum. E é engraçado, mimos que acontecem, que nos alegram, que a gente se sente amada, né? Sim. E às vezes outra pessoa fala assim, nossa, entendeu? O que é isso? Pra que tudo Não isso? é? E assim, até foi engraçado uma situação de um pastor amigo dele em relação a uma oferta. Ele foi ministrar em um lugar e o pessoal abençoou ele com a oferta. Ele falou, Cheirinho, hoje a minha oferta é sua. É pra você, pro que você Uhum. quiser, pra você se cuidar e tudo. E aí a pessoa falou, assim, e eu falei assim, gente, é tão especial isso. Sim, É nosso o dinheiro. Mas ele direcionar isso de uma forma, eu me sinto amada. Eu sim, me sinto cuidada. E é igual você falou, faz toda a diferença. Não com quebra a certeza. aliança, não quebra o ciclo, né? E você falando aí, eu pensando, casamento é parceria, né? Eu acredito muito que o casal unido, ele cresce, Deus prospera. E o que não pode haver é essa disputa. Eu sei que em muitos momentos, muitas mulheres precisam ser as provedoras do lar, como aconteceu com vocês. E Deus não condena ninguém por causa disso. Deus não vai olhar para um marido que está passando por um momento de crise, de problemas no trabalho, problemas profissionais, e está sem condições de prover para a família e a mulher assumir isso. O grande problema está quando o homem ele não provê porque ele não se esforça, É negligente. ele é negligente. O problema está quando a mulher ela está provendo e ela se sente superior, ela não entende a sua posição dentro do lar, porque você mesmo pontuou isso, que tentou fazer de forma leve, o mais leve possível, porque para o seu marido já estava sendo pesado, já estava sendo uma fase difícil de ser vivida. Se você tivesse colocado mais peso, se você tivesse vindo com cobranças, com apontamentos, julgamentos, seria muito mais difícil para ele. E boa parte dos divórcios acontecem por questões financeiras. Por questões financeiras. Nem todo mundo, nem todo casal tem estrutura e maturidade para atravessar uma crise financeira e sair do outro lado mais forte. Geralmente, os casamentos se acabam quando atravessam crises financeiras. E Deus, ele tem prazer em abençoar o casal que tem o objetivo de crescer junto. O problema está quando a mulher ela é soberba. Ela é uma provedora, mas ela é soberba. Eu conheço várias mulheres que falam, eu tomo as decisões porque quem paga as contas sou eu. E aí os papéis estão invertidos. E Deus não tem como trabalhar dentro de uma família com os papéis invertidos. A gente sabe, um homem pode adoecer, a mulher ter que assumir, ok. Mas o problema é a negligência do homem, ou então ele é negligente porque a mulher ela sai igual um trator, atropelando tudo, passando por cima de tudo. Tem mulher que realmente ela estudou mais, tem mulher que ela realmente tem uma remuneração melhor, só que ainda assim ela não tem o passe livre para usurpar a função, a posição do marido, né? Eu tenho um casal de amigos que a mulher, era bem mais estudada. Então, assim, as chances dela se dar bem eram muito maiores, né? Dela estar numa situação melhor financeiramente. E ele ficou para trás. Ele fez um concurso, mas de ensino médio, ganhava muito pouco. E todos os meses, quando saía o pagamento, quando era ali até o dia 10 do mês, eles entravam em crise. Porque era a hora que tinha que pagar as contas, a renda dele era muito pequena, a dela muito superior. E aí ela começava, mas você não consegue pagar, você é isso, você é aquilo e tal. E quando eles namoravam, a realidade já era essa. Ela estava em ascensão profissional e ele já estava estagnado. Então, isso daí deveria ter sido analisado antes do casamento. No namoro, né? Porque se ela se submeteu a essa situação, ela conscientemente se casou com um homem que não tinha o mesmo grau de instrução que ela,
Então, se ela aceitou se casar, ela deveria saber que ela, provavelmente, durante um bom tempo, ela seria a provedora. Mas o grande problema aí também é porque ele se acomodou. E é aí que mora o problema. E o duro que muitas mulheres, elas colocam uma couraça, tem atitudes que acabam colocando esse homem num estagnado. Sim. Ele numa posição favorável. A mulher já tem isso. Ela já tem mais essa inquietação, vamos dizer assim. Até mesmo pelo o chamado, a gente o dia inteiro, né? Eu brinco com meu esposo que roupa para lavar é igual as misericórdias do Senhor, se renova cada manhã. Então, assim, a casa para arrumar, então você não para. Você está em movimento sempre. E aí eu vejo que essas mulheres que querem vestir uma couraça masculina, que é o machão que paga, que não sei o quê, ela estagna esse homem. Sim. Porque tem homens que são mais pacatos. E aí essa mulher que não analisou isso no namoro, hoje ela acha que era muito lindo, aí vira um fardo. Sim. Né? E um fardo que aí o inimigo começa a lançar, porque a aliança ali está sendo quebrada. Eles não vê como o nosso dinheiro. Eles não vê como a renda que o Senhor nos deu. Eles vê de forma individual. Sim. Aí já começa a dar ruim, vamos dizer assim. É que se é uma sociedade, é dos dois, né? Não é isso é meu e isso é seu. É nosso. Então, é por aí. Mas você falando sobre a questão das mulheres que vão na frente, fazem tudo, eu me lembrando que no início do casamento, quando estragava alguma coisa em casa tal, e eu ficava, né? Daquele jeito. Acho que a maioria das mulheres, né? Vai lá, amor, arruma tal coisa, tá estragada. Aí passava uma semana, nada. Viu, gente? Não é só na sua casa. Aí passava um mês, nada de arrumar. Aí um dia... chegaram algumas pessoas da família e aí eu reclamando do portão, né? Desculpa que eu demorei porque estragou e tal. Aí uma pessoa disse assim, por que você não manda arrumar? Aí eu falei, não, eu não vou mandar arrumar, porque o Crimério vai arrumar. Ah, mas ele ainda não arrumou, porque a pessoa já tinha ido, viu que estava estragado e voltou depois de um tempo e continuava estragado. Aí eu disse assim, não, eu não vou arrumar, ele vai arrumar. Não, mas ele ainda não mandou arrumar. Eu falei assim, não tem problema. É que aqui eu entendo, tem coisa que eu faço, que eu tenho que fazer, que é função minha. Mas o que é função dele, ele vai fazer. Mesmo que seja no tempo dele, mas ele vai fazer. Eu não vou fazer o que é atribuição dele. E eu entendi isso muito cedo. E graças a Deus por isso. E hoje ele já tem mais pressa para fazer, porque ele também entende. E ele sabe que eu não vou arrumar. Não vou fazer. Porque tem mulher que passa na frente, ela quer resolver tudo. Ela vira a Mulher Maravilha, né? Ela resolve o problema da família inteira, ela resolve os problemas de casa, ela que manda arrumar o chuveiro, ela que isso, ela que aquilo. Se ela não consegue arrumar sozinha, ela contrata alguém, e aí o marido ele vai se acostumando, porque é muito fácil também, né, Celina? Uai, não é ela muito quer bom. Fazer. Eu vejo homens que falam pro meu esposo, pastor, ela quer fazer, eu vou deixar. Deixa eu te falar, tá repreendido. Todo espírito de acomodação nesse sentido. Gente, mas é verdade. Quando nós nos posicionamos, eu costumo dizer assim, eu vou pra academia, tô querendo perder um pezinho e tudo, né? Lá eu puxo o peso. Aqui em casa, puxo de jeito nenhum. Não troco galão de água, não troco bujão de gás. Não, gente. Sabe? Eu ainda brinco, eu já vim grande. Aí se eu... Não. Mulheres, vamos ser quem o Senhor chamou pra ser. Às vezes a gente brinca assim, gente, mas é algo muito sério. Que vai levando, um abismo chama outro abismo. Isso. Quando você ministra, você falou sobre isso. E como isso é sério. Como isso é sério.
Quando uma mulher sábia está no seu lar, e nós estamos falando, deu certo para o esposo dela. Às vezes não dá para o meu, mas Deus vai me dar estratégia, porque Deus me chamou para ser esposa dele, do senhor Kennedy. Deus vai me dar estratégia para tratar com ele. E Deus vai te dar estratégia para tratar com seu esposo. E quer ver quando, às vezes, a gente usa exemplos corriqueiros? Por quê? Para você entender a vida do jeito que ela é. Mas agora, para você entender a profundidade e a gravidade disso, gente, em tudo, até a indústria da moda, tem. A gente, antes de começar o podcast, estava falando sobre isso. Até a indústria da moda, ela está masculinizando as roupas femininas e feminilizando as masculinas. Aonde já se viu homos a cropped? Pelo amor de Deus. Então, assim, às vezes a gente tá falando e você tá rindo. Nós estamos falando que está entrando, adentrando, entranhando um pecado que acaba com o que o Senhor chamou para ser uma família, uma constituição ao qual a mulher tem um papel, o homem tem um papel. E quando cada um exerce o seu papel, tendo o Senhor no centro, essa aliança é fortificada. E o que me encanta nisso é porque no livro da Fabíola, ela faz uma denúncia sobre isso. É uma denúncia do quanto o inimigo tem tentado. Só para vocês terem uma base, para a gente endossar de uma forma bem assim, forte, né, Fabíola? Gente, aqui eu vou citar aqui um capítulo do livro dela. É riquíssimo. É claro que não dá para a gente discorrer tudo, a importância deste livro em um podcast apenas, mas dá para mim te aguçar a ler mais, a estudar mais sobre isso à luz da palavra. E ela é uma mulher de Deus e o Senhor a instruiu a escrever sobre isso. Na parte 2 do livro, que é a atuação da segunda serpente. Antes da gente entrar nessa atuação, Fabíola, explica pra gente por que esse tema. Eu sei, né? E eu me encanto, é por isso que eu tô perguntando. Mas o porquê da segunda serpente? Nós conhecemos a história da serpente que conversou com Eva no jardim. E, na verdade, era Satanás conversando com Eva e distorcendo as palavras de Deus. A serpente chega para Eva e fala assim: Eva, é verdade que vocês não podem comer dos frutos do jardim? E aí Eva: não, nós só não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. E aí ela fala: porque senão nós morreremos. E a serpente fala: não, vocês não morrerão, mas vocês se tornarão como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Em momento algum Deus disse: não como, porque senão você vai se tornar igual a mim. Mas a serpente trouxe para Eva essa ideia de que ela seria igual a Deus. Em todo momento, né? Distorce. Sim, Satanás, o papel dele é matar, roubar e destruir. Então, ele sempre vai pegar a verdade e vai distorcer para enganar mais facilmente. Porque se ele se opõe à verdade de uma forma mais ferrenha, a gente desconfia, fala assim: não, mas é muito diferente do que Deus disse. Então, isso é Satanás, né? Então, fica muito fácil desmascará-lo. Mas quando ele distorce as verdades de Deus, colocando mentiras de uma forma sutil, é muito mais fácil que nós venhamos a cair. Que foi o que aconteceu com Eva. Ela acreditou que poderia se tornar igual a Deus. E aí ela foi e fez essa mesma oferta, apresentou dessa mesma forma para Adão. E nós sabemos a consequência disso. Em razão dessa desobediência de Adão e Eva por acreditarem na serpente, aconteceu a queda, aí entrou o pecado na humanidade e hoje nós estamos aqui ainda arcando com as consequências disso, né? Só que mesmo Jesus vindo, nos redimindo, nos reconciliando com Deus, Satanás, ele nunca desistiu de nos distanciar de Deus, de nos separar definitivamente de Deus. Nós já estávamos mortos e condenados, mas através de Jesus nós fomos reconciliados e alcançamos salvação, mediante a fé e a graça de Jesus. Só que Satanás continua trabalhando, e aí ele pega as verdades, distorce
e apresenta para nós. Então, segunda serpente é porque no nosso tempo, neste tempo, existe uma segunda serpente, é uma analogia. Uma segunda serpente conversando novamente com as mulheres. E essa serpente é uma ideologia, que é a ideologia feminista, que está mais uma vez, Satanás usando mais uma vez a verdade, distorcendo a verdade, para fazer com que a mulher caia em transgressão contra Deus. E olha só, por que sempre na mulher, hein, Celina? Porque, de novo, a mulher? Por causa do nosso poder de influência. Ontem Poder ao qual o Senhor nos confiou para ser usado da melhor maneira. Isso. Né? Nós temos um poder de influência muito grande. E a mulher, quando ela não entende o seu propósito, ela consegue formar uma geração, ela acaba formando uma geração sem propósito também. Mas quando uma mulher se posiciona, entende o propósito de Deus, ela começa a formar gerações também pautadas na verdade. Então é por isso que, de novo, a mulher, mas também porque existe uma inimizade que nós não podemos esquecer e ignorar. Existe uma inimizade que é crescente e que se aprofunda com o passar do tempo. O mal, o diabo, ele odeia a mulher. Ele odeia a mulher. Porque através da mulher, Deus trouxe salvação ao mundo. Jesus veio, a salvação veio através de uma mulher. E essa inimizade lá de Gênesis 3,15, que Deus declarou que haveria, ela é real. E nós não podemos esquecer que o diabo vai estar o tempo todo tentando usar a mulher para destruir gerações. A mulher se destruir o homem e destruir gerações. Gente, isso é muito sério. E eu queria te fazer um convite especial. Sabe, para um pouco, fecha os seus olhos. Um momento, seu e Deus. Peça para Deus te mostrar aonde essa serpente tem gritado aos teus ouvidos. Porque muitas das vezes é na carreira profissional, sim, é na ausência da maternidade, é na ausência como esposa, é o abrir mão de certas coisas que muitas das vezes as mulheres estão sobrecarregadas e frustradas. Sim. Porque elas estão sobrecarregadas com o que o Senhor não os chamou para fazer e então elas se frustram. Por que que nós estamos na era da depressão? Por que que nós encontramos tantas mulheres, né, frustradas ou entranhadas numa depressão? Eu não estou falando que, não estou generalizando não, gente. Eu tenho prudência para isso, eu sei que sim, são situações e situações. Mas como nós atendemos e conversamos com mulheres, né, encontro de casais, então, que estão sobrecarregadas com um fardo que não era para os lombos delas. Então, assim, cuidado, peça ao Espírito Santo, ele é nosso melhor amigo. Peça a ele, Espírito Santo, me mostra o que eu estou fazendo que eu não deveria fazer. Sim. E o que eu deveria fazer que eu não estou fazendo. Isso não é analogia, não, gente, isso é Bíblia. Aquilo que eu deveria fazer eu não faço e o que eu faço eu não deveria fazer. Então isso é muito sério. E nesta área, essa linha é muito tênue. Quer ver? A prova disso, tanto que o inimigo é astuto, você deve ser feminina, não feminista. Isso. Desde o nome, né? Põe tudo tão parecido, põe assim, o nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Já tem é o Toninho de Aripibu, se eu não me engano, que é uma parte de um louvor dele, mas é exatamente isso. Tudo o Senhor nos chama a ter atenção. Tem que viver em alerta, sim, tem. Porque nós estamos em guerra. É verdade. Nós estamos guerreando pela nossa família. Nós estamos guerreando pelos nossos filhos. A todo momento tentam destruir o que o Senhor tem de mais precioso, que é a nossa família. Por que que eles tentam tanto? Vem de uma ideologia que tem tentado destruir a base. Sim. Porque se eu tenho uma família forte,
eu tenho homens guerreando por essa família, o governo, essas ideologias se enfraquecem. Então, eles tentam atingir nossos filhos na escola, eles tentam atingir na faculdade, e é de unhas e dentes. É absurdo, né? E aí, essa segunda serpente, gente, ela vem com uma ajuda perigosa, né? Que essa segunda serpente, ela tem a internet que ainda vem bombardeando a Que todo fomenta, instante, né? mais facilmente. Com certeza. E rende, né? Essa fomentação Sim. em larga escala. Quando você fala sobre a questão da destruição da família, a gente precisa entender que ideologias como, por exemplo, o marxismo, o feminismo, eles entendem o seguinte, que a moral cristã é um problema na sociedade. Que os padrões de moralidade impostos pelo judaísmo e pelo cristianismo são um problema. O que isso quer dizer? Para eles, as pessoas precisam ser livres para fazer o que quiserem. Poligamia, homossexualismo, enfim, uso de drogas, tudo. Você é um ser livre e autônomo. Você não precisa estar limitado por nenhuma regra moral. Na cabeça desses ideólogos é basicamente isso. Só que eles enfrentam uma barreira para implantar essa tal liberdade ampla e irrestrita, digamos assim. E essa barreira é justamente a família, que eles chamam de família patriarcal. E a família patriarcal nada mais é do que o modelo bíblico. É o homem como cabeça, como chefe do núcleo familiar, a esposa auxiliadora e a prole. E essa prole deve submissão e obediência, respeito e colaboração também aos pais. Eles olham e falam, o problema é a família. Se nós destruirmos a família nesse modelo, nesse padrão, a gente consegue destruir também os padrões de moralidade implantados pelo judaísmo e cristianismo. E é por isso que a família tem sido atacada. Porque eles entenderam que se destrói a família, as pessoas elas crescem, os indivíduos eles se tornarão sem qualquer senso de pertencimento, de pudor. O pai e a mãe não vai estar ali para ensinar, para corrigir, para impor limites. E é por isso que a gente tem uma geração hoje que não suporta uma decepção, um não, são extremamente sensíveis, fragilizados, porque as famílias estão fragilizadas, as famílias estão cada vez mais fragmentadas, disfuncionais. Hoje é muito comum você ver uma mulher, mãe solteira, criando sua prole. E os pais, onde estão? Onde está esse homem que deveria estar cuidando dessa família? Enfim, são várias as situações que podem ocorrer, mas na maioria das vezes foi um relacionamento sem compromisso. O homem simplesmente foi cuidar da vida dele e achou que poderia abandonar esses filhos, essa mulher que ele se relacionou. Então, o objetivo, atacando a família, é destruir os padrões de moralidade da sociedade. E hoje, mais do que uma sociedade sem padrões de moralidade, nós temos uma sociedade amoral. Porque para você saber o que é imoral, você tem que ter o padrão de moralidade. Então, você olha e fala assim, bom, isso daqui é imoral porque a moralidade mora aqui. Essa é a referência. Só que uma sociedade amoral, ela perde a referência. Então, a moralidade vai se destruindo. E é para isso que nós estamos caminhando, infelizmente, para uma sociedade amoral, onde você não tem mais a referência do que é moral, do que é certo, do que é errado. E assim, né, Fabiola, vem de uma cartilha demoníaca. Sim. Governamental também. Sim. Né? Para destruir esses padrões. Porque se eu tenho uma sociedade que não entende esses padrões, não tem, vamos dizer que tá solta, eu implanto o que eu quiser. Exatamente. Eu faço desse povo o que eu quiser. E aí, quando você entende que o Senhor não te chamou para ser qualquer povo, você é povo eleito, nação santa, povo escolhido.
O Senhor tem padrão, o Senhor tem ordem. Sim. Desde Gênesis, o Senhor tem ordem na criação. O Senhor tem ordem, tem funcionamento, tem paz e organização. Uma casa, quando a gente vai estudar a psicologia, desde a questão da desordem ambiental, Uhum. ela imprime uma desordem íntima, uma Emoção desordem interna, né? interna. E aí, se eu desorganizo psicologicamente, moralmente, emocionalmente uma nação, o governo institui o que ele quer. Exatamente. E aí, um governo sem padrão, sem alguém que guerreia por moral e bom costume, ele institui o caos. E é o que nós temos visto em tantas nações aí, do comunismo e tantas outras coisas, que tem tentado afetar nossa nação brasileira e está repreendido em nome de Jesus. Mas é algo que a gente tem que orar, porque são coisas que estão tentando atacar o tempo todo, né, nossa família. E assim, esse ataque, eu gosto muito da forma que você coloca aqui, na parte 2 do livro, gente, que é a atuação da segunda serpente. O 4 diz assim, o feminismo e o espírito de rebelião. Que aí junta tudo isso que a gente tá falando, Sim. né? E aí dá uma explanação aí, só para o povo ficar mais aguçado também. Quando uma pessoa se levanta contra o que Deus determinou, já é uma rebelião, né? Quando Adão e Eva decidem transgredir contra Deus, eles estavam num ato de rebelião. Talvez eles não tinham consciência disso, mas eles estavam ali num ato de rebelião. Então, todo esse movimento que busca trazer esse caos, como você bem colocou, para a sociedade, que confrontando aquilo que Deus estabeleceu, porque quando nós olhamos para Gênesis, a gente vê que os 10 mandamentos Deus entregou para Moisés, para que ele repassasse ao povo de Israel, justamente para colocar ordem. Porque um povo, ele precisa de leis. Para ter soberania, ele precisa do povo, território e leis. Ele precisa desses elementos para ter soberania. Então, se nós somos um povo eleito, um povo separado, nós temos as nossas leis. Só que existe um trabalhar demoníaco na esfera social e principalmente no Ocidente, para afrontar tudo que Deus apresentou para nós como um caminho bom e reto, um caminho que vai nos conduzir à vida e não à morte. E o espírito de rebelião, ele trabalha de várias formas. O feminismo, ele traz muito essa questão da libertação, da revolução, principalmente revolução sexual. E todo movimento de rebelião, ele não se declara como rebelião. Ele se autodenomina como revolução, né? O que Lúcifer fez lá no céu, convidando ainda os anjos que queriam acompanhá-lo, né? Era uma rebelião, mas assim, talvez olhando, há quem vai dizer não, foi uma revolução que ele fez. E aqui continua sendo da mesma forma, mas sempre que você ou um governo, um sistema se opõe ao que Deus determinou, é um ato de rebelião contra Deus. E muito mais do que a gente imagina e às vezes a gente conhece, a rebelião, ela é muito incentivada pelo movimento feminista. Tem algumas frases que o movimento feminista gosta de usar. Meu corpo, minhas regras. E aí tem uma que diz, mulher submissa não faz história. Será que mulher submissa não faz história? Porque eu conheço mulheres da Bíblia, por exemplo, as filhas de Zelofeade, 5 irmãs que não herdariam a terra. Chega num determinado momento que Moisés faz um censo, né? O IBGE, o IBGE daquele tempo, ele faz um censo levantando quais famílias e a quantidade, quem iria herdar dentre as tribos, né? E aí as filhas de Zelofeade não tinham irmãos homens, não tinha nenhum irmão homem. E a lei dizia que, na ausência do pai, os filhos homens é que herdavam. E aí elas se unem
com muita cautela, não com desordem, não numa manifestação de rebelião, não. Elas procuram Moisés e os príncipes daquela época, que eram os cabeças que Moisés havia designado para também julgar o povo juntamente com ele, e elas apresentam um problema, falam, olha, nós somos filhas de Zelofeade, um homem justo, e elas ainda colocam uma coisa que é muito interessante. O nosso pai era um homem justo que temia ao Senhor e não fazia parte da congregação de Corá. Elas enfatizam isso. O que elas estavam dizendo? O nosso pai não era um rebelde. O nosso pai não provocou rebelião contra Deus e nem contra a autoridade de Moisés. Porque, para quem não se lembra, Corá foi um dos que se rebelaram. Rebeldes. Ele se rebelou contra a autoridade de Moisés e de Arão, questionando, falando, por que Deus só usa ele? Será que ele foi escolhido mesmo e tal? E ele querendo usurpar a posição de Moisés e de Arão. Então, elas enfatizam isso, as filhas de Zelofeade. Nosso pai não fazia parte... Com isso, ela traz a identidade delas, Isso, gente. isso. Tipo, somos mulheres, mas fomos criadas com um senso de justiça, que era o que elas estavam pedindo Sim. ali, mas em momento algum de rebelião. De rebelião, exatamente. E é aí que mora a diferença. Porque o que elas foram fazer lá? Elas foram reivindicar o direito de herança, de propriedade, que as mulheres não tinham ainda. Mas elas foram de uma forma que não demonstrava qualquer intenção de rebelião, de rebeldia, de insubmissão. Elas estavam lá dizendo, nós conhecemos a lei, nós somos obedientes ao Senhor, nós reconhecemos a autoridade que Deus deu a Moisés, a Arão, mas nós estamos aqui reivindicando os nossos direitos. Isso prova que Deus não tem problema nenhum, nunca foi intenção de Deus de tratar a mulher com inferioridade, de não dar à mulher aquilo que é seu por direito, como o próprio feminismo diz, que o nosso Deus é um Deus opressor, um Deus que é misógino, que é um Deus que não gosta da mulher, que trata a mulher com inferioridade, que fez a mulher em segundo plano porque deixou a mulher para depois, porque a mulher não podia ser a primeira, tinha que ser a segunda. Tudo isso o feminismo traz como um problema, apresenta como um problema para mexer na cabecinha daquelas mulheres que não conhecem profundamente a palavra de Deus. Mas aí, essas mulheres, elas foram atendidas. Moisés fala o seguinte, ó, a lei realmente não favorece vocês, mas eu vou consultar a Deus, porque ele foi consultar quem havia dado a lei para ele. E aí Deus disse, Moisés, elas falam com muita razão. O que elas pedem é justo. Então você vai alterar a lei para que elas possam herdar e faça mais, Moisés. A partir de agora, todas as mulheres que se encontrarem na mesma situação vão também herdar. Elas fizeram jurisprudência. Sem saber. Sem saber, elas fizeram jurisprudência. Então, Deus, o que ele não suporta é a rebelião. Mas Deus nunca vai negar nada que é nosso por direito, que é justo. Não, Deus não se agrada de mulheres que são violentadas. Deus não se agrada de mulheres que são injustiçadas. Deus não se agrada de feminicídio. Não, muito pelo contrário. Deus abomina o homem violento e a palavra de Deus fala isso. Que o marido violento Deus abomina. Então, quando a gente olha para essa questão toda do movimento feminista trazendo rebelião, tem algo, Celina, que é de extrema importância a gente pontuar aqui. Uma rebelião disfarçada. Porque a rebelião, ela trabalha assim, ó, bem sutil. Às vezes tem mulher que se diz submissa, mas na verdade ela está sendo rebelde, motivada pelo espírito de rebelião. Eu conheço muitos pastores que se rebelaram contra a autoridade eclesiástica por conta da influência da mulher. Porque a mulher, ela observa muito. Então, ela começa, ó... Fomentar. Distorcer. E eu entendo também, assim... a capacidade que Deus nos deu, né? A um dizer popular, né? A mulher veio atrás da serra. Uhum. Mas eu entendo que essa visão aguçada a qual o Senhor nos deu, ela não é para fomentar,
para instigar, É não. mal, né? Ela é para barrar situações que vão atingir o nosso lar, a nossa família. Foi o que foi ministrado, né? No sábado, Deus te usou de forma grandiosa. Aquela mulher, intitulada como Mulher Sábia, quando ela vê a situação, ela grita e chama por Joabe. Algo que você ressaltou. Ela não saiu falando com todo mundo. Não. Ela pontuou as coisas. E tem mulher que usa isso, ela viu a situação, né? Como você ministrou ali, era Israel contra Israel. E aí, às vezes você fala assim, não, foi a pregação, né? Não. Sabe o que Deus está querendo te falar? Não é você contra seu marido, não é sua casa contra sua casa, não são seus filhos, filho contra filho. Isso é a ação do inimigo. Então, peça ao Senhor para te esclarecer, porque nessa passagem, Deus usou aquela mulher que é intitulada como mulher sábia. Ela busca um homem e chama Joabe, que era o chefe do exército, e ela questiona, o que está acontecendo aqui? Nós somos a nação, Sim, né? Nós somos a cidade que faz parte dessa nação, o povo de Israel, o povo de Deus. Por que está o povo de Deus contra o povo de Deus? Porque tem um infiltrado. E às vezes tem marido contra mulher porque tem um infiltrado. Tem filho contra filho porque tem um infiltrado. E esse infiltrado que quer trazer rebelião é o que distorce o que o Senhor quer. É o que quebra a aliança. Então aquela mulher que não fala o nome dela, só que ela é chamada de mulher sábia. E ela procura buscar a solução. E aí o que Joabe fala? Não, é o infiltrado, né? E ela só fala, quero ele. É ele? Então pode esperar. Só que você ainda ressaltou isso. Essa mulher tinha uma boa convivência. E eu queria te trazer alerta. Como que tá a convivência no seu lar? Como que tá a sua convivência com seu marido, com seus filhos? O que você tem falado, eles veem que realmente é uma mulher sábia? Eles enxergam essa mulher a qual o Senhor te chamou para ser? Porque ela falou com o povo da cidade e o que ela prometeu, ela entregou, que foi a cabeça do inimigo, né? A cabeça da rebelião. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado. E esse podcast, nesse dia especial em comemoração ao Dia das Mulheres, que já estamos caminhando para o final, nós queremos te deixar uma alerta. Ei, mulher, Deus te deu capacidade, visão diferenciada, um foco especial. Não é para qualquer coisa. Não é para desfazer do seu marido, não é para acusar, nem para causar rebelião. É para direcionar, para amar, para cuidar, para zelar, para unir, né? Para encontrar o que não convém que está quebrando essa aliança, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê uma mulher de tanta influência que foi Jezabel, né? E Jezabel, ela influenciou Acabe. E a Bíblia fala que Acabe, ele foi o pior rei de Israel, porque ele fez tudo que irritava a Deus. Não foi Saul. As pessoas costumam achar que Saul foi o pior rei, né? Mas não, Deus rejeitou Saul. Mas quando chega a vez de Acabe, tudo que Deus mais abominava, Acabe fez. Porque Israel se tornou uma nação idólatra. Começou a praticar imoralidade, a cultuar outros deuses, Deus Baal. E foi por influência de Jezabel. E Jezabel ainda perseguiu os profetas de Deus. Só que aí a gente olha e enxerga na Bíblia Esté, que foi também uma esposa de rei, que também foi uma rainha, igualmente Jezabel, mas pelo contrário, ela influenciava positivamente o seu marido. Ela agia com sabedoria, com estratégia. A gente olha também o poder de influência que teve Abigail. Abigail evitou um desastre, uma chacina na sua casa. Porque quando Davi estava indo com os homens para matar todo mundo da casa, os servos, ela, no caminho, foi ali mediadora, ela se posiciona e ela evita a tragédia. E foi o poder de influência, porque ela argumenta com Davi.
E sabe o que me encanta? Eu amo falar sobre Abigail e sobre Esther. Porque o contexto. Sim. Às vezes mulheres estão nos ouvindo aqui e falam assim: ah, mas vocês não sabem o que eu passo. Nós estamos falando de um contexto de Abigail, que é chamada, né? É vista como uma mulher sábia também. Sim. Uma mulher íntegra. Sensata. Sensata, só que tinha um marido que não tinha nada a ver com a realidade dela. A Bíblia relata que o quanto ele era ruim. Sim. E isso me encanta porque o contexto que ela vivia, a identidade que ela tinha no Senhor, quando ela viu que o negócio, vamos dizer, de grosso modo, ia dar ruim, ela se posiciona. Sim. Aí, quando você vai para Esther, muita gente fala assim, ah, só prega a rainha, né? A rainha Esther. Você não pega ela num contexto que ela era órfã de pai e mãe, Sim. que um primo tio, vamos dizer assim, que cuidava dela, Sim. que deu direcionamento, entendeu? Então, nós mulheres, em momentos, nós vamos ouvir e a todo momento o Espírito Santo, mas Deus vai usar pessoas também. Deus vai usar um Mardoqueu na sua vida. Deus vai usar alianças que Deus te proporcionou. Sim. Né? Ontem foi a gente falando sobre questão de amizades e nem sempre a amizade vai estar territorialmente próxima, mas Deus levanta amigas que nos ajudam e que são alianças de Deus. Naquele momento, Mardoqueu não estava do lado de Esther, mas ele envia. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Exatamente. E ela se posiciona, né? De forma sábia. Ela poderia falar, como as filhas que você relata aqui no livro, elas poderiam falar e exigir daquele tempo? Não! Só que eu vejo um Deus justo e fiel, que ele vai além da lei. Ele quebra protocolos. Quebra, Deus, ele isso nunca é lindo. quebra princípios, mas ele quebra protocolo. E olhar para a história das filhas de Zelofeade é ver Deus quebrando um protocolo. Olhar para a história de Esther é também enxergar Deus quebrando um protocolo, porque na época onde a mulher não tinha voz, Deus simplesmente cria uma situação para a mulher erguer a voz. Débora, que foi juíza, num tempo onde os homens é que ditavam todas as normas, como que as coisas funcionariam. Deus escolhe uma mulher num tempo onde os homens que eram protagonistas, as mulheres não. E aí Deus quebra o protocolo para mostrar: mulher, você também faz parte do meu plano. E o que o feminismo fala talvez as mulheres que estão nos assistindo, elas conhecem o feminismo só do que a mídia apresenta, do que o livro da escola apresentou. Só que para a gente saber o que realmente é o feminismo, a gente precisa estudar as teóricas feministas. O que elas pensavam? Como que surgiu o movimento? E o movimento surgiu justamente com esse espírito de rebelião. E elas dizem que não, Deus deixou a mulher em segundo plano, que Deus trata a mulher com inferioridade, que a mulher é preterida, a mulher é o segundo sexo, né? Que o homem tem uma posição privilegiada. Só que aí Deus vem e mostra pra gente o contrário com essas mulheres, essas exceções. E quando Jesus vem, Celina, aí sim fica muito mais evidente o quanto as mulheres são importantes para Deus. Jesus, ele consegue fazer pelas mulheres o que nenhuma filosofia fez, o que nenhum movimento político fez. Jesus resgata a essência da mulher. Eu acho maravilhoso quando eu leio na Bíblia Jesus conversando com aquela mulher na beira daquele poço. Ele fala para aquela mulher detalhes da vida dela e ele quebra o protocolo, né? Ele inclui aquela mulher sai de lá maravilhada, já pregando, falando: conheci o Messias, conheci o enviado. Com a sensação de pertencimento, de pertencimento. Né? A mulher do fluxo de sangue, ele para tudo e ele fala: filha, ele chama aquela mulher de filha, ele lembra
aquela mulher de quem ela era, porque ela havia passado 12 anos sangrando e se esquecendo de que ela era filha de Deus. E tantas outras mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus. Tantas mulheres foram ressuscitadas. Dorcas foi ressuscitada depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado. Jesus faz um milagre na vida de Dorcas. E tipo assim, gente, às vezes você pensa, era Dorcas, era uma costureira. O que me encanta é o quebrar do protocolo, Sim. não a importância que o Senhor nos vê e nos confia é diferente dos olhos que esse mundo que quer destruir verdades bíblicas, verdades que o Senhor colocou e que eles sabem que dá muito certo, senão eles não lutavam tanto por destruí-las, né? Sim. E aí, nós já vamos encerrar esse podcast, porque já deu mais de 1 hora. Mas você falou algo aí, Fabiola, e eu queria ressaltar da mulher do fluxo de sangue. Às vezes você, irmã, amiga, que está ouvindo esse podcast, está como essa mulher do fluxo de sangue, sangrando. Às vezes sangrando no físico, no emocional, no espiritual, mas você está sangrando. E eu queria deixar esta passagem especial. O Mestre Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele te chama de filha. Então, volte a sua mente, o seu coração, entenda a qual reino você pertence. E é o reino do céu. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida de você, mulher, guerreira, amiga, mãe, esposa, que entende o seu chamado. E queremos repreender também toda ação do inimigo contra a sua vida, contra a sua estrutura física, emocional, psicológica. E saiba que o Deus, que tudo pode, age ao seu favor. E é claro que se fôssemos aqui, gente, compre esse livro, leia, entenda a profundidade. Eu entendo que o nosso chamado com, às vezes, a carreira que a gente acha que a gente escolhe, elas entrelaçam de forma linda. Sim. E eu vejo o quanto a Fabiola é advogada, ela gritou aqui de forma feminina e não feminista. E que Deus continue te usando, Fabiola, de forma grandiosa. Porque é uma área, uma linha que Deus abençoe, que aqui não esteja com muita prudência, nós falamos, não vai ter corte nenhum, mas que muitas mídias estão sendo bloqueadas por falar desse assunto. Então vamos lá para a parte final. Deixa a sua palavra para essas mulheres, mãe, amigas, irmãs que estão nos ouvindo. Eu quero dizer para você, mulher, que é esposa, que é mãe, talvez você que ainda não é casada, não constituiu a sua família, eu quero dizer que Deus tem um lugar reservado para você e este lugar é na mesa do Senhor. É um lugar de comunhão. Eu sei que você vive muitos dilemas, desafios, que nós ouvimos muitas coisas ao nosso próprio respeito, mas nada e ninguém melhor do que o Senhor Jesus através da sua palavra para dizer sobre a nossa identidade, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso manual. Então, que você possa ser renovada, que você possa ser alcançada pela graça do Senhor. Eu sei que muitos movimentos políticos, filosóficos, se colocam como se fosse a salvação da mulher. Mas a nossa salvação está em Jesus. Somente Ele pode trazer para as nossas vidas aquilo que nós precisamos. Que você continue firme e se lembrando de que sem Jesus nada podemos fazer. A nossa força não provém de nós mesmas, mas vem do Senhor. Então, que você possa se fortalecer cada dia mais no Senhor, que você possa viver o melhor de Deus na terra. Que chegando
chegando em lugares altos, você nunca se esqueça de que tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. E você será um motivo de celebração do nome do Senhor. As suas conquistas são através do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que você possa estar cada dia mais firmada no Senhor Jesus. Amém! Tomamos posse, eu tomei posse novamente. Amém. E eu quero louvar a Deus pela vida de você que nos acompanha no seu, no meu, no nosso podcast, que o nosso podcast em parceria com Homens do Bem. Queremos também agradecer a todos os nossos patrocinadores, parceiros, amigos que estão investindo conosco nesta área, que esse podcast, gente, tem um intuito: louvar ao Senhor e engrandecer o nome dele, porque o propósito dele para as nossas vidas é maior e melhor. Então, a você, mulher, nesse podcast especial, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te instrua. Você, como a Fabiola disse, a mesa está preparada. Você tem um lugar especial e esse lugar foi preparado e o convite é feito pelo nosso Deus e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, muito obrigada a você que nos acompanha. Muito obrigada, minha amiga. Que Deus te abençoe. Continue te usando Amém. nessa de forma sobrenatural. Amém. Que ele te guarde aí nesses voos que o Senhor tem para você, que não são poucos. Amém. A mesa é preparada para você. Amém. Glória Amém. a Deus. Obrigada. Obrigada, gente. Deus abençoe.